Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui a uma aula de ciências do nono ano A, B, C e D da Escola Maria Heraclides Lucena Miranda. Hoje a gente vai trabalhar ondas eletromagnéticas, certo? É um tema assim relativamente complexo, certo? E dificulta, quer queira quer não, a nossa aprendizagem pelo fato de não ser aulas presenciais, porque é um tema assim muito distante, muito complexo. Mas assim, vamos tentar fazer um resumozinho da parte principal que trata esse conteúdo. Não podemos passar as atividades do livro porque as atividades do livro elas são muito complexas e a gente não vai aprofundar porque a gente tem que andar com o conteúdo, porque senão se atrasa. Então, pessoal, vocês vão poder encontrar esse conteúdo aqui nas páginas 57 até a página 63. Depois vocês vão resolver 4 questõezinhas que eu passei para vocês, ok? Então, a princípio, em se tratando de onda, qual é a parte da física que estuda a onda? Nada mais é do que a ondulatória. A ondulatória é a parte da física que estuda as ondas e os fenômenos relacionados a ela. Mas o que são ondas? Ondas, na realidade, elas são perturbações regulares que se propagam transportando energia, mas elas não transportam matéria. Por exemplo, um exemplo bem básico aí, como vocês podem observar nesse slide. Vocês estão vendo aí que isso aqui é uma corda, né? Então, se você pegar uma corda e amarrar ela no trinco da sua porta, da porta de sua casa e começar a balançar, você vai ver que ela vai começar a oscilar. E essa oscilação é responsável pelo movimento em que se você, sei lá, se você filmar ou se você olhar, você vai ver que fica um movimentozinho regular, ou seja, um movimento rítmico que sobe e desce da corda, não é isso? E quando ela chega lá, novamente ela vai subindo e descendo, certo? Então, onda, essa parte aí a gente observa que essa onda está se propagando nessa corda, certo? Então, são perturbações regulares que estão se propagando. Então, é importante uma coisa, salientar uma coisa, que mesmo que uma onda não seja vista, os seus efeitos eles podem ser detectados, certo? Vocês vão entender mais na frente. As ondas apresentam efeitos detectáveis, né? Quais são esses efeitos detectáveis? Por exemplo, se você chegar em uma massa de água que eu digo é assim, você chegou em um tanque e você colocou duas rolhas, né? Ou até uma tampa, duas tampas de refrigerante e deixou uma lá na frente, a água está em repouso, você deixou uma lá na frente, pegou a outra e começou a fazer um movimento de oscilação para cima e para baixo. Então, o que é que vai acontecer? Provavelmente vai ter um sentido de propagação dessa tampa, certo? Ou dessa rolha, aliás, dessa água, que nada mais é do que a onda que vai provocar. Até chegar na rolha B, né, ou na tampa B, dependendo do material que você utilizar, e você vai ver que a rolha ou essa tampa vai começar a fazer um movimentozinho de oscilação, certo? E a velocidade, não a velocidade, mas assim, a quantidade de vezes que essa tampa ou que essa rolha fizer de oscilação por um determinado tempo é o que a gente chama de frequência. Em outras palavras, é o número de oscilação, quantas vezes ela faz assim, né? Por uma unidade de tempo, pode ser por segundo, certo? E como é uma coisa que a gente pode medir, ela é uma grandeza. Então, na ciência, quando a gente trabalha com grandeza, é tudo aquilo que pode ser medido. Eu já falei para vocês nas aulas de matemática, né? Por exemplo, você não vai chegar em um supermercado e vai pedir meia hora de arroz. Você vai pedir 1 quilo de arroz, certo? Porque tudo tem a sua unidade de medida, né? Quando é uma grandeza, vai ter a unidade de medida. A mesma coisa vai ser aqui. Então, com relação à onda, qual é a unidade de medida? É a frequência, certo? Então, a frequência é o número de oscilações por tempo. A unidade de medida, desculpem, vai ser o quê? Vai ser o Hertz, certo? Hz, como vocês podem observar embaixo, que nada mais é do que a oscilação por segundo. Essa é a unidade de medida, certo? Existem dois tipos de ondas. Quais são esses dois tipos de ondas? As ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. Quais são as ondas mecânicas? São aquele tipo de onda que precisa de um meio para poder se propagar. E, portanto, não se propaga no vácuo. Ah, eu não me lembro, Carlinhos, o que é vácuo. Imagina o espaço,
certo? Você está vendo que o espaço não vai ter matéria, certo? E o que é matéria? Tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Se você pegar lá, né, é, 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 você vai observar que não vai ter essa matéria, entendeu? É o vácuo, não tem nada, entendeu? Então aqui, ó, as ondas mecânicas são aquelas que precisam de um meio para poder se propagar, certo? Já as ondas eletromagnéticas, quem são? São aquelas ondas que não necessitam de um meio para se propagar. Por exemplo, a luz, as ondas de TV, as ondas de rádio, certo? As ondas de micro-ondas. Então, são todas ondas que você não precisa de um meio para se propagar, certo? Então, aqui em outras palavras, vamos lá, ondas mecânicas. Esse tipo de onda precisa de um meio material para se propagar e, portanto, não se propaga no vácuo, ou seja, na ausência de matéria. Exemplos: corda, né, as ondas das cordas, as ondas da superfície das águas e as ondas sonoras. E por último, nós temos as ondas eletromagnéticas, ou radiações eletromagnéticas, né, que a gente chama. Então, são aquelas que não necessitam de um meio material para poder se propagar, ou seja, conseguem se propagar no vácuo. Então, por exemplo, a onda se propagar, tipo, uma onda na água. Você sabe que tem a água, que é um material, né, que está se propagando para poder chegar. Lembra da tampinha? Está se propagando para poder chegar na tampinha. Certo? Por exemplo, as ondas de rádio, você não precisa de nenhum meio para você se propagar. Entendeu? Essas são as diferenças entre as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. E aqui só para mostrar para vocês, né, uma projeção, um espectro, mostrando o espectro eletromagnético da frequência das determinados tipos de ondas, certo? Não adianta a gente se aprofundar nisso aqui, só para você entender, né, que as ondas, elas no vácuo, essas ondas eletromagnéticas no vácuo, elas possuem a velocidade da luz, né? 300 milhões de metros por segundo, né? Então tá aqui, ó. Só para caráter de conhecimento. Ondas de rádio, micro-onda, certo? Ondas IV, UV, raio-x e a radiação gama. Pessoal, essa é só uma partezinha introdutória, certo? Eu espero que vocês tenham entendido aqui. Se, como eu falei para vocês, se você não entendeu ou se ficou alguma coisa a desejar, né? Porque pelo fato de não ser ao vivo, né? Então você vai lá e dá uma olhada no livro, por favor, certo? Beleza, gente? Novamente, vocês encontram isso aqui da página 57 até a página 63, ok? Valeu, gente. Um abraço.